Toulon, França, 1803. O menino de 15 anos desce de uma carruagem luxuosa. Ele é filho de um dos comerciantes mais ricos de Hamburgo. Tem tudo: roupas finas, educação privilegiada, um futuro garantido nos negócios da família. Mas naquele dia, em vez de visitar um palácio ou um salão elegante, seu pai o leva a um lugar diferente, o Arsenal de Toulon. E ali, diante dos seus olhos, estavam 6.000 homens, acorrentados, sêminos, amontoados nos porões de navios desativados, condenados a trabalhos forçados pelo resto da vida. Muitos nunca mais veriam a luz do sol. O menino olha para aqueles rostos e faz uma pergunta que vai mudar a história da filosofia. Por quê? Por que eles ainda querem viver? Pensa comigo, aqueles homens não tinham mais nada, nenhuma esperança, nenhum futuro, e ainda assim eles se agarravam à vida com todas as forças. E que força é essa? Esse menino era Arthur Schopenhauer, e ele passou o resto da vida tentando responder essa pergunta. E a resposta que ele encontrou mudou tudo o que sabemos sobre a natureza humana. A gente fala muito sobre felicidade, como buscar, como alcançar, como manter. Mas tem uma pergunta que quase ninguém faz. O que nos mantém em movimento mesmo nos dias difíceis? Aqueles prisioneiros em Toulon não tinham nada, nenhuma perspectiva, nenhuma razão lógica para estar ali, e mesmo assim continuavam. Você provavelmente já passou por momentos difíceis, momentos em que nada parecia fazer sentido, e ainda assim você seguiu em frente. Não porque alguém te convenceu, não porque você encontrou uma resposta, você simplesmente continuou. Tem algo em nós que não desiste fácil. Essa foi a pergunta que Schopenhauer não conseguiu tirar da cabeça, e quando ele finalmente encontrou uma resposta, ela mudou tudo o que a filosofia achava que sabia sobre o ser humano. Schopenhauer nasceu em pleno iluminismo, a época em que a Europa inteira acreditava na razão, no progresso, na ciência como resposta para tudo. Os filósofos diziam que o ser humano era racional, que a mente comandava o corpo, que bastava pensar direito para viver bem. Mas Schopenhauer olhou para os prisioneiros de Toulon, olhou para a miséria que viu cruzando a Europa, olhou para o mundo como ele realmente era e pensou: se a razão comanda tudo, por que as pessoas continuam mesmo quando não faz sentido? Então ele fez o que ninguém tinha feito, olhou para dentro, e lá encontrou algo que ninguém tinha nomeado antes. Uma força que não é pensamento, não é decisão, não é escolha. Ela age antes de você pensar, te move antes de você decidir. Schopenhauer chamou de vontade. Não é vontade de algo específico, não é querer isso ou aquilo. É o impulso básico de existir, a força que te mantém vivo, que te faz continuar. Ela não pergunta se você quer, ela simplesmente age. Para entender o que Schopenhauer descobriu, esquece o que você conhece como vontade. Não é querer um carro, não é querer um emprego, não é querer alguém. É algo mais essencial. É o que faz seu coração bater sem você pedir, o que faz você respirar enquanto dorme, o que faz seu corpo se curar de uma gripe sem você nem perceber. Você não decide isso, não controla isso, não escolhe isso. Simplesmente acontece. A vontade é a energia que existe antes de qualquer pensamento. Ela está nas plantas buscando o sol, nos animais procurando alimento, no bebê que chora antes de saber o que é chorar. E está em você, agora mesmo. É o que te trouxe até aqui. Schopenhauer percebeu que essa força é a base de tudo, o motor invisível que move a vida. Mas aqui vem a parte que Schopenhauer achou mais interessante. Essa força que te mantém em movimento também é a que te faz querer sempre mais. Funciona assim: você deseja algo, trabalha por isso, finalmente consegue. E o que acontece? Por um momento, satisfação. Aquela sensação boa de conquista. Mas depois de um tempo, ela passa. E logo vem outro desejo, outro objetivo, outra vontade. Isso não é defeito seu, não é ingratidão, não é ganância. É simplesmente como a vontade funciona. Ela não tem um ponto de chegada, ela é movimento constante. Por isso a satisfação nunca é permanente. Por isso a gente sempre está buscando algo. Schopenhauer não viu isso como uma maldição. Viu como a natureza da vida.
A vontade é o que nos faz levantar da cama, o que nos faz criar, construir, sonhar. O problema não é ela existir, o problema é não entender como ela funciona. E aqui está o que torna um ser humano único. Você tem algo que os outros animais não têm: consciência. O cachorro sente fome e come, não pergunta por quê. A planta busca a luz, não questiona o sentido. Mas você pensa. Você consegue olhar para a própria vida e refletir sobre ela. Consegue perceber o ciclo, consegue se perguntar: é só isso? Essa capacidade de refletir é uma faca de dois gumes. De um lado, ela te permite criar, fazer arte, buscar significado, construir algo maior que você. Do outro, ela te faz perceber que a satisfação nunca é completa, que sempre vai existir outro desejo, outra busca. Schopenhauer entendeu que isso não é um problema a ser resolvido, é uma tensão para ser vivida. A vontade te move, a consciência te faz perguntar para onde, e é nesse espaço entre os dois que a vida acontece. Schopenhauer não era um homem de respostas fáceis. Ele não vai te dizer que existe uma fórmula para a felicidade eterna. Não vai te prometer que um dia você vai chegar lá e descansar. Mas ele percebeu algo importante. Existem momentos em que a gente encontra paz, não porque os desejos desaparecem, mas porque a gente se conecta com algo maior. A arte é um desses momentos. Quando você se perde numa música, num filme, num livro que te transporta. Nesse instante você esquece de si, esquece do que falta, esquece do que quer, você só está ali, presente. A conexão com outras pessoas é outro. Quando você olha para alguém e reconhece nela a mesma busca que você sente, algo acontece. Você percebe que não está sozinho nisso, que todo mundo carrega a mesma vontade, os mesmos desejos, as mesmas inquietações, e isso aproxima. E talvez o mais difícil, mas também o mais libertador, é aprender a querer sem se agarrar, desejar, mas sem exigir, buscar, mas sem sofrer pela espera, viver o caminho, não só o destino. Schopenhauer não chamou isso de solução, chamou de sabedoria. Pequenos momentos em que a gente faz as pazes com a vida como ela é. Volta comigo para Toulon, 1803. Aquele menino de 15 anos ainda está parado, olhando para os homens acorrentados. Ele não sabia naquele momento, mas a pergunta que nasceu ali ia acompanhá-lo pela vida inteira. Por que eles ainda querem viver? Agora você sabe a resposta dele. Existe uma força em nós que não desiste, que nos mantém em movimento, que nos faz continuar mesmo sem ter todas as respostas. Schopenhauer chamou de vontade. A mesma força que estava naqueles homens está em você. Te trouxe até aqui, te fez assistir até agora, te mantém buscando, perguntando, vivendo. Ela não é boa nem má, ela simplesmente é. E entender isso muda alguma coisa. Você para de se cobrar por nunca estar completamente satisfeito. Para de achar que tem algo errado com você. Para de esperar um dia em que tudo vai se resolver. Porque a vida não é um problema a ser resolvido. É uma experiência a ser vivida, com seus desejos, com suas buscas, com suas pequenas pausas de paz. Schopenhauer passou a vida inteira tentando entender essa força. E no fim, descobriu que não se trata de vencê-la, se trata de conhecê-la e talvez fazer as pazes com ela. Os prisioneiros de Toulon carregavam essa força sem saber o nome dela, sem entender de onde vinha. Você também carrega. A diferença é que agora você sabe o que ela é, e o que você faz com isso é com você.